Bem-vindos ao Estúdio GTO e hoje eu trago um vídeo bem bacana para vocês. Na verdade, é um pedido de vários dos meus seguidores para falar sobre o meu teste a vácuo em corpo de válvulas, né? Mas hoje eu queria primeiro falar sobre a calibração desse teste a vácuo e para que serve esse teste a vácuo, para que eu uso, né? E na verdade, esse equipamento já está sendo usado pelos melhores profissionais em transmissões automáticas do Brasil, tá? Ele já tem adquirido equipamento e tem gostado muito. Então, primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa maleta para vocês verem o que é que tem dentro, né? Então, é um equipamento que eu mesmo desenvolvi, né? Eu peguei diversos tipos de equipamentos semelhantes no mercado e fiz diversas melhorias fazendo o meu próprio equipamento e hoje ele também é comercializado. Então vamos lá abrir a maleta para vocês verem o que tem aqui dentro, né? Primeiro é uma maleta plástica bem resistente, com duas travas, que a gente vai começar a abrir. Na parte superior da maleta a gente tem uma mangueira de 2 metros de PU, na cor preta, o que é bem legal, que no encarde você pode usar bastante, que não vai dar aquele aspecto de mangueira encardida, né? Depois a gente tem uma mangueira espiral de 3,5 metros, que é uma mangueira bem bacana, porque dá para você percorrer uma bancada inteira com ela, que não vai faltar mangueira para você fazer o seu teste, né? Depois a gente tem um tapetinho. Esse tapetinho é bem legal, ele é um tapete de EVA também, que a gente faz a integração desse tapete. Ó. Então ele vem dividido em duas partes para poder caber na maleta e a gente consegue fazer a integração desse tapete e ele serve para a gente colocar o corpo de válvulas em cima, para a gente poder executar os testes, né? Na verdade, eventualmente, alguns corpos de válvulas têm uma vazão de cima para baixo e esse tapete ajuda na vedação para você conseguir aplicar o vácuo e conseguir ter um teste perfeito, tá? Então, por isso, estou mandando também o tapete em EVA. Então, tá aqui o tapetinho e agora a gente começa a trabalhar outra parte da maleta, que é o equipamento em si, né? A gente começa com o vacômetro. É um vacômetro com escala. Então é um estudo que eu fiz durante anos para que eu pudesse fazer esse tipo de escala, né? O que está bom, o que tem que ser avaliado, o que está ruim e o que está 100% bom, tá? Então tem algumas avaliações a serem feitas nessa escala. E ele vem separado do corpo. Ó. Então, o corpo é esse daqui. São conexões europeias, porque eu queria, na verdade, o melhor desempenho possível, né? Então são conexões perfeitas para a gente conseguir ter esse desempenho. A parte superior é onde eu engato o vacômetro. Lembrando que eu sempre preciso lubrificar o O-ring que está no vacômetro, tá? Esse já está lubrificado, a gente simplesmente faz o encaixe dele e ele fica dessa forma perfeitinho. E qual que é a sacada desse equipamento, na verdade? Eu já tive diversas marcas e quando a gente faz a ligação para teste, quando a gente puxa ele na bancada, ele vem junto porque é muito leve. Eu fiz um equipamento bem robusto, ó, pode ver que eu posso puxar essa mangueira e o equipamento continua no lugar, tá? Então eu posso levar a minha mangueira pela bancada inteira. Isso facilita bastante, porque você vai sempre estar visualizando o vacômetro. Isso vai impedir que você cometa algum tipo de erro, por exemplo, no teste que você está fazendo, tá? Então, esse já é um grande diferencial no equipamento, além de eu conseguir remover o meu vacômetro para guardar. Isso ajuda bastante também para deixar sempre tudo organizado. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente organizado e eu pensei nisso também na hora de construir esse equipamento. Na maleta nós temos duas placas de acrílico, uma de 130 milímetros por 55 milímetros, tá? Essa é um pouco maior que a outra para pegar os veios maiores do corpo de válvulas quando existe um veio maior, tá? E temos também uma de 80 milímetros por 35 milímetros. Essa é mais prática para os veios menores e basicamente é a que a gente mais usa
no dia a dia, tá? Ela é bem prática mesmo, para a gente poder fazer esses testes rapidamente. E uma conexão, essa conexão, ela é bem rapidinha de colocar, eu vou colocar na placa de acrílico para a gente poder fazer o teste então. Se você for usar maior, você retira da menor e engata ele na placa maior. Bem facinho, né? Além das placas de acrílico, nós temos duas placas de vedação. Aqui as duas placas, uma para o acrílico maior e a outra para o acrílico menor. E o legal desse equipamento é que vem com um bico de borracha também. O bico de borracha você vai usar na ponta de teste. Desse jeito, se eu não precisar da placa de acrílico, ou melhor dizendo, se a placa de acrílico não me atender, porque às vezes eu preciso fazer um teste em algum orifício, por exemplo, isso acontece muito em bombas de óleo, né? Eu tenho um orifício para fazer um teste, eu uso o bico de borracha que também vem junto com o equipamento. E aí nós temos também uma outra conexão que a gente vai fazer a ligação no equipamento para fazer a calibração. Todas as vezes que eu for fazer algum teste, eu preciso calibrar o equipamento. Dependendo da altitude que você está, muda completamente a pressão atmosférica, por isso que eu preciso calibrar, e nesse vídeo ainda eu vou mostrar para vocês a forma de calibração do equipamento, tá? Então, basicamente o que vem dentro da maleta é isso daqui que vocês acabaram de ver. Agora a gente vai fazer a calibração e eu vou mostrar para vocês um exemplo e o motivo pelo qual a gente precisa usar esse tipo de equipamento. Antes de eu mostrar a calibração para vocês, é importante vocês entenderem por que é necessário esse tipo de equipamento, tá? Então eu vou colocar um slide para vocês e vocês com certeza vão entender isso de maneira muito simples, tá bom? Nesse slide a gente consegue entender perfeitamente o que acontece quando eu tenho uma falha de estanqueidade entre a sede de válvulas e a válvula de um corpo de válvulas, né? Então aqui nós temos a representação da sede de válvulas e no meio nós temos a válvula que trabalha o tempo todo deslizando na sede da válvula. E nesse desenho a gente consegue entender o vazamento, ó, entre a sede de válvulas e a válvula. Já no de baixo nós não temos vazamento nenhum. Essa folga entre válvula e sede de válvula, ela tem em torno de 2 centésimos, ou seja, uma folga muito pequena, apenas para que a válvula possa deslizar na sede de válvulas. Quando ela trabalha muito tempo, ou até devido a resíduos sólidos no fluido, começa então a haver o desgaste entre a sede e a válvula. E o que acontece? Uma falha de estanqueidade. Funciona da seguinte maneira: a pressão hidráulica ela entra na válvula, né, na ponta da válvula e impulsiona ela para frente. Quando eu tenho esse tipo de vazamento, ao invés de impulsionar para frente, vai haver um vazamento dessa pressão, fazendo com que a válvula se movimente pouco, ou em alguns casos mais graves, não se movimenta. E o teste a vácuo ele serve justamente para isso. Ó. Nessa outra imagem a gente consegue entender como o vácuo funciona. Então aqui nós temos uma pressão negativa que vai subir pela placa de acrílico. Se existe essa folga, eu não vou ter a medida ideal e a unidade de medida é polegada de mercúrio. Vocês vão entender daqui a pouco quando a gente for calibrar o equipamento, tá? Ou seja, se o vácuo não conseguir ter uma sucção suficiente para me entregar uma unidade de medida que seja satisfatória, eu já sei que essa válvula tem uma falha de estanqueidade entre a sede e a válvula. Aqui eu tenho um exemplo mais claro para vocês. É um corpo de válvulas aberto, de um AL4, né? Ele foi cortado ao meio para a gente conseguir visualizar essas válvulas. Então nós temos diversas válvulas de mudança de relação, né? E nós temos as válvulas de controle de pressão e as válvulas limitadoras, tá? Na maioria das vezes eu tenho esse tipo de problema na válvula de controle de pressão principal. Então percebam que ela tem uma mola aqui e essa pressão precisa vencer essa mola para poder fazer a modulação de pressão.
Agora imagina se eu tenho uma folga entre a sede de válvulas e a válvula, e essa pressão precisa vencer essa mola para poder atuar. Ela vai vazar essa pressão e não vai conseguir atuar nessa válvula, tá? Esse é apenas um exemplo, claro que existem diversas válvulas em diferentes corpos de válvulas, né? Mas aqui a gente já tem um excelente exemplo para fazer você entender isso, tá bom? E agora a gente vai para a calibração do equipamento. Vamos lá então para a calibração do equipamento e é bem simples, né? Como eu disse anteriormente, por conta da altitude a gente precisa sempre fazer a calibração do equipamento, tá? Então nós temos a mangueira, a espiral, que eu vou conectar na conexão lateral, ó. Então eu tenho um regulador na frente e uma conexão lateral, que é onde eu vou instalar a mangueira espiral, tá? Depois nós temos uma outra conexão na parte superior do equipamento, que é onde eu vou ligar a outra ponta da mangueira, dessa forma. E na lateral, você olhando de frente para o equipamento, na lateral do lado direito, eu tenho um orifício que eu vou tampar com o dedo, tá? Então eu faço o fechamento desse orifício, eu começo então a ter a minha unidade de medida, que é polegada de mercúrio, para eu conseguir fazer a calibração, tá? A gente precisa fazer a calibração, né? Como eu disse antes, nós temos diversas altitudes, né? Dependendo da região do país, e a pressão atmosférica é diferente, por isso a gente precisa fazer uma regulagem, uma calibração para iniciar os testes, tá? E a calibração é bastante simples. Nós temos um registro para quem está de frente com o vacômetro do lado direito e um outro registro do lado esquerdo. O registro do lado direito, com o orifício tampado, ele vai me trazer o ponteiro para 25 polegadas de mercúrio. E com ele aberto, ele vai me trazer as 5 polegadas de mercúrio, né? Então, no registro do lado direito, eu vou regular 5 polegadas de mercúrio. Já no registro do lado esquerdo, eu regulo 25 polegadas de mercúrio, tá? Então, vou fechar o orifício, eu tenho aqui 25 polegadas de mercúrio, e quando eu abro o orifício, eu tenho 5 polegadas de mercúrio. Basicamente, a calibração está feita, eu já posso começar o meu teste então. Eu separei duas possibilidades para vocês entenderem como é feito o teste na íntegra, tá? Um deles é um corpo de válvulas, que está aqui em cima da minha bancada, e eu tenho a posição exata, é um teste na válvula de controle da embreagem do conversor de torque. Essa é uma transmissão 6T30 de segunda geração, tá? Então, nesse teste, a gente vai fazer com o equipamento a vácuo e vai entender se a quantidade de polegadas de mercúrio é o suficiente para a gente aprovar essa válvula ou não. Aqui no slide a gente tem a demonstração da necessidade de polegadas de mercúrio e o local onde a gente vai instalar a ferramenta. E eu preciso de 18 polegadas de mercúrio para fazer esse teste e para que esteja ideal para eu aprovar essa válvula então. Aqui eu tenho a posição onde eu preciso fazer esse teste, vou deixar ele demarcado aqui e vou testar então. Vou colocar o tapetinho de vedação e vamos ver o que deu no manômetro. E olha lá, eu tenho 18 polegadas de mercúrio, 18 para 19 polegadas de mercúrio, ou seja, essa válvula está aprovada. Eu não preciso mexer nessa válvula, ou se eu tivesse um sintoma onde eu desconfiasse dessa válvula, eu já sei que estanqueidade não é o problema dela, tá? Então vocês viram que tudo são procedimentos simples. É claro, esse é só um exemplo de um corpo de válvulas, existem diversos corpos de válvulas que a gente pode atuar com esse equipamento. Na verdade, todos os corpos de válvulas a gente consegue atuar dessa maneira. Aqui eu tenho outro teste que a gente pode fazer, e aí é onde entra a necessidade do meu pino de borracha. Olha lá, então aqui ó, é onde eu preciso introduzir o meu pino de borracha, porque é um orifício bem pequenininho lá embaixo, tá vendo? Ó? E aí eu consigo executar esse teste
tranquilamente. E nesse caso nós temos 24 polegadas de mercúrio, que é muito bom para essa válvula também, que é a moduladora de pressão da bomba. Então, na bomba eu tenho um orifício como esse, que obrigatoriamente eu preciso desta ponta de borracha para fazer esse tipo de teste. Bom, com esse vídeo eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês referente ao equipamento de teste a vácuo em corpos de válvulas, e vocês viram que a gente testa bomba também, né? Todos os dias eu recebo muitas perguntas no direct, no WhatsApp, então eu resolvi fazer esse vídeo realmente para eliminar as dúvidas de vocês. Claro que é importante fazer um curso de transmissão automática, onde você vai aprender muito mais sobre transmissão e sobre corpo de válvulas, né? Esse foi um vídeo para você entender para que funciona o equipamento, tá? Mantenha seus estudos e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!